Deixa eu trazer então outro tema que a gente quer falar muito com você, que é sobre esse encontro que acontece hoje entre o Tarcísio, né, governador de São Paulo, e também o Ronaldo Caiado, governador de Goiás. Eles estão em Israel desde domingo para uma série de compromissos, uma agenda oficial aí de 5 dias, e devem encontrar hoje, então, Netanyahu e também o presidente de Israel. É importante a gente lembrar que, diferente do que havia sido noticiado, eles não foram convidados pelo governo de Israel, e sim por ONGs, empresários e outras instituições que fizeram esse convite. O que a gente tem informação é de que o governo, sabendo que os dois estariam ali, convidaram para essa reunião, que já chama a nossa atenção. Quero ouvir muito o que você tem a dizer sobre isso. E aí tem uma nota do Tarcísio sobre a viagem, que aí o que diz essa nota é o seguinte, que o objetivo é estreitar relações com o país e trocar experiências para o desenvolvimento de novas tecnologias no Estado. Parece até que na agenda dele ele vai visitar a maior indústria aeronáutica de Israel, com tecnologia de aviação civil e militar e tudo mais. Mas quero te ouvir, Bruno, porque tem uma série de questões aí que envolvem essa visita, né? Me parece que uma delas é se solidarizar ao governo de Israel, né? Tem uma série de objetivos, nos parece, né? A gente não pode esquecer também da Operação Verão, com 48 mortes aqui sob a gestão do Tarcísio de Freitas, e aí de repente a gente vê o Tarcísio indo para Israel, visitando ali uma empresa a maior indústria da aeronáutica, enfim, tudo chama muita atenção, mas me parece que pegar uma carona, principalmente nas declarações de Lula, que causou tanta polêmica, né? Perfeito, Vivian. Primeiro, queria lembrar, né, Tarcísio de Freitas é um engenheiro militar formado pelo INME. Então, se ele quer fazer algum tipo de pesquisa e avanço tecnológico, basta ele ir a São José dos Campos, ir ao Vale do Paraíba, onde ele votava, e esqueceu o nome do colégio que ele vota, uma coisa surreal, né? E visitar o ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. A outra situação, Vivian, que pouca gente sabe, saiu um relatório do BDS. O BDS é a campanha mundial da Palestina por boicote, desinvestimento e sanção. Os drones que o Brasil comprou de Israel, a maioria está inabilitado. Foram muito caros, voaram um pouco, não servem para nada. A Embraer, que também fica no Vale do Paraíba, bem perto da São Paulo capital, produz drones desde 2021. Então, o propósito de intercâmbio de equipamento aeroespacial ou de engenharia militar tem o menor sentido, a não ser que a missão dele seja abrir mais espaço para importação de alto valor agregado e ajudar a desindustrializar o país. Pode ser essa a missão de fundo de Tarcísio. Mas, ironias à parte, o que ele está fazendo é um discurso de legitimação na política, pegando carona com algo que ontem eu vi uma live do Walid Rabah, que preside a Federação Palestina, que é muito assertivo o que ele falou. Que há uma presença demográfica de sionistas que não são de fé judaica, ou seja, uma ala mais dura do neopentecostalismo que associa a defesa de Israel com os, aspas, valores ocidentais, e isso cria uma reserva eleitoral, ou seja, cria um corpo de eleitores permanentes nos países ocidentais. No meu entendimento, é isso que o Tarcísio está fazendo, pegando carona na extrema-direita, que apoia o sionismo de forma irredutível e incondicional, e tentando criar uma aliança orgânica com a direção das entidades sionistas no Brasil, em especial no estado de São Paulo. É muito perigoso tudo isso. É uma ação de paradiplomacia informal, eu diria, com uma jogada de oportunidade do gabinete de Tel Aviv convidar o governo de São Paulo, que é do tamanho da Argentina, em PIB e população, para fazer uma reunião que, em princípio, a agenda era informal. Eu fico pensando se nos Estados Unidos um governador da Califórnia, por exemplo, iria se reunir com o Putin, passando por cima da autoridade do presidente Biden. Se faria isso. Como é que seria visto nos Estados Unidos? E olha que lá a história da federação, né? Assim, os Estados Unidos nascem primeiro os estados e depois é que se faz a Constituição unificando o país inteiro. Mas, então, é uma tentativa realmente de rachar, de esvaziar, de diminuir o poder central do Brasil. E está articulada, né, Bruno? Obrigado pela sua presença mais uma vez, sempre muito esclarecedor aqui. Essa direita israelense, Netanyahu, e o Trump. Eu queria trazer para você, a gente falava agora há pouco com o Arbex, né?
Você continua achando que o Trump é franco favorito lá nos Estados Unidos? Tem gente achando que pode haver uma reversão nisso, até pelo medo do que o Trump representaria no país. Então, a sua impressão sobre isso, se o Trump caminha para se reeleger, ou se pode haver ali algum tipo de articulação, e isso tem impacto aqui para nós, por isso que eu estou fazendo a pergunta, que tem a ver com essa articulação. Brasil, a extrema-direita bolsonarista, Israel e o trumpismo nos Estados Unidos. Obrigado, Rodrigo, pela oportunidade de debater esse assunto tão delicado. Então, primeira constatação, as chances que o Brasil teria de sofrer um golpe de Estado, caso o Trump fosse presidente, seriam muito maiores. Se outubro de 2022 não fosse Biden, fosse Trump. A política externa, a política internacional dos Estados Unidos, ela não muda seu caráter imperialista, sendo um partido republicano ou democrata. Em geral é intervencionista, mas a política para as Américas muda, porque agora há uma direita que tem um espelho, uma espécie de trumpismo tropical. Esse é um ponto de partida. O outro é um paradoxo, Rodrigo. A política econômica de Biden, ela lembra um pouco a de Obama. A expansão de empregos ruins, a expansão de 2 ou 3 empregos, a economia americana vai bem para o padrão deles após o Reagan assumir, que corta a indústria do país, mas gera muita frustração. E aí é que está o paradoxo. Qual é o paradoxo? Aonde o Biden tem mais rejeição, raiva do seu próprio eleitorado, é o voto não branco, que é um voto mais cativo do Partido Democrata. Ontem eu fiz a conta, deve ter, vou dar a fonte aqui, La Opinião, o maior jornal hispânico dos Estados Unidos. Estão presumindo 17 milhões de votantes latinos nos Estados Unidos. Tá? Essa conta podia dar o dobro, Rodrigo, quase o dobro. Se houvessem políticas de Biden mais assertivas para a comunidade latina. Só que só falam de imigração, as pessoas se frustram. O mesmo ocorre com o voto afro-americano, o voto negro, que aí é cativo democrata. Ocorre com um conjunto de votos não brancos, como essa campanha de rejeição aos asiáticos, de fobia aos asiáticos. Eu diria que, se Biden consegue mobilizar, e aí são 50 campanhas simultâneas, estado por estado, o voto não branco, a chance da rejeição ao Trump é muito grande. Se não conseguir mobilizar o voto não branco, a direita republicana, a direita WASP, como eles chamam, né, que é a sigla de americano, branco, saxão e protestante, é que a tendência do voto conservador dos Estados Unidos hoje vai polarizar com o Trump. E aí vamos ter problemas em toda a América Latina graças a isso. Então hoje o X da questão é o voto não branco do eleitorado democrata, eu diria. Mobilizar esse voto, né? Como aconteceu na eleição passada, a gente viu o exemplo lá da Geórgia, né? Aquele movimento que foi de 10 anos, de uma, esqueci infelizmente o nome dela, de uma militante que é afro-americana que mobilizou a comunidade para as pessoas se inscreverem para votar e deu certo porque os democratas derrotaram o Trump na Geórgia e foi um estado fundamental lá naquele sistema eleitoral dos Estados Unidos, vivem que ganhar em um estado, você leva todos os votos daquele estado. Então, essa mobilização vai ser importante de novo nesta eleição. É isso. Eu quero te agradecer, Bruno, a participação hoje, mas só chamar a atenção rapidinho, a gente já vai encerrar, que é muito séria essa reunião de hoje do Tarcísio, do Caiado em Israel, para a gente prestar atenção, não é por acaso, não é uma coisa assim, foram lá e tal, a gente precisa ficar muito atento, vamos acompanhar, o Bruno volta aqui para trazer desdobramentos para a gente, porque é um claro apoio a Israel, o que ele está fazendo nessa movimentação. E não vamos esquecer que ele tem apoio de Jair Bolsonaro, que ele tem pretensões de ser presidente do Brasil. Então, assim, não é ao acaso que aconteceu essa reunião hoje, a gente precisa ficar bastante atento.